O que você tá vendo aqui, a qualidade que eu tô te entregando aqui é a qualidade realmente que eu coloco dentro das minhas aulas lá do CSS, que é o meu treinamento. Canva Sem Segredo, para quem não sabe. Então vai ser impecável, vai ser incrível, por isso você precisa assistir ela até o final. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador para, claro, você poder acompanhar bem de pertinho aqui a minha tela do Canva, para ver como eu crio tudo que eu utilizo dentro dos meus designs, dentro de um carrossel profissional dentro do Canva, tá bom? Bom, já estou aqui com o meu Canva aberto, como você pode ver, ó, aqui em cima tem o carrossel que a gente vai recriar juntas hoje, tá? É esse daqui que eu postei recentemente lá no meu perfil e é exatamente ele que eu vou recriar e tem um motivo para isso. Nele eu coloquei várias ferramentas, vários efeitos que geralmente eu não coloco em todos os meus carrosséis, mas eu coloquei bastante efeito diferente nele para poder realmente te ensinar todos aqui nessa aula, combinado? Então vamos lá, para não ficar longa demais, também não quero enrolar muito você. A primeira coisa que você tem que fazer antes de começar o carrossel é fazer a marcação dele, tá? Pra quem ainda não sabe fazer a marcação, não sabe o tamanho de um carrossel, lá no meu canal do YouTube tem um vídeo te explicando certinho. É só você pesquisar por Bia Nicodemo e vai ter lá uma aula te explicando sobre o carrossel. Eu não vou focar muito aqui nessas marcações, porque senão a aula vai ficar muito comprida, já que temos um carrossel de 8 páginas para recriar, tá bom? Então vamos começar. A primeira coisa que a gente começa a fazer é a capa. E pra mim é onde a gente tem que passar o maior tempo fazendo e prestando atenção, porque a capa é o que mais vai chamar a atenção do seu seguidor, do seu público, tá? Então é bacana que você concentre bastante criatividade, principalmente na capa. Nessa capa aqui desse carrossel, deixa eu até copiar pra já mostrar pra você. Vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Vou tirar a transparência, porque eu adicionei transparência nelas. E também adicionei desfoque. Então, eu vou tirar o desfoque de todas. Que ela vai carregando sozinha. Isso aqui são prints, tá? Então, eu vim na página inicial do Canva. Eu acho que agora não tem mais essa areazinha do Canva. Quando eles lançaram as atualizações, tinham vários quadradinhos aqui, né, com as novas atualizações do Canva. E aí eu simplesmente printei, como se eu estivesse printando essa área aqui também, tá? Então eu printei essa área inicial do Canva, né, e aí eu peguei uma primeira parte, depois a segunda parte, depois a terceira parte, ficaram como imagens mesmo, não tem segredo nenhum. E aí, para dar uma cara mais profissional, eu apliquei 2 efeitos nessas imagens, que você pode aplicar em qualquer imagem que você quiser, tá? E quais são esses 2 efeitos? É o de transparência e o desfoque, tá? Então, primeiro, eu apliquei o desfoque. Como eu fiz isso? Eu selecionei imagem por imagem, vim aqui em editar foto e selecionei o desfoque, tá? Aí você vê aqui quanto que você quer, dá pra você deixar bastante ou deixar no meio termo aqui, eu vou deixar no 40 mais ou menos. E aí eu adicionei isso em todas as imagens, tá? Então já vou digitar aqui, ó, 40 e nessa última imagem também eu vou digitar 40, ok? Depois disso, eu apliquei a transparência, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, selecionando a imagem novamente, eu venho em transparência, e aí eu diminui bastante, porque era um post mais claro, então eu podia diminuir bem. Deixei mais ou menos aqui perto de 30, 28, vou colocar em todos, tá? Então, coloquei aqui mais ou menos 28 em todos. Essa foi a base da minha capa. Depois disso, eu vim com o elemento Blur, que acredito que muitos aqui já conhecem, tá? Dentro do Canva é só a gente pesquisar por Blur e vão aparecer vários, tanto gratuitos quanto pagos. Se você tem o Canva gratuito, você pode usar esse primeiro aqui, porque você consegue mudar a cor dele, tá? Isso é o importante. E se você tem o Canva Pro, eu gosto de usar esse azul aqui, porque eu acho ele menos marcado, acho ele mais suave. Então, eu abri ele aqui, ó, ele sempre vai abrir no meio do nosso design. E aí, eu coloquei, aumentei, claro, e coloquei aqui, ó, nesse tom da minha paleta. Deixei aqui no cantinho da esquerda, vou vir aqui em duplicar e coloquei aqui na parte de baixo também, tá? Então, assim foi a base do meu post. Depois disso, a gente pode subir aqui, eu só vim colocando o título, que foi Design é melhor do que conteúdo e eu posso te provar.
E aí o que muitas pessoas ficaram na dúvida é, Bia, como que você colocou esse efeito atrás da sua fonte? E aí isso é fora do Canva, tá? É dentro do Fotofia. E o que que eu fiz? Eu escrevi aqui design, né? Escrevo a palavra que eu quero. Só que nesse caso não dentro do carrossel. Eu escrevi dentro de um template, formato Instagram mesmo, post para Instagram aqui dentro do Canva. Escrevi a palavra que eu queria e salvei ela com fundo transparente. Então quando eu vim aqui em baixar, eu vim aqui em PNG e vim aqui em fundo transparente. E aí lá dentro do Fotofia, tá? Que é esse site aqui, ó. Eu não vou mostrar esse tutorial aqui porque ele é exclusivo para as minhas alunas, mas já tô falando onde foi que eu fiz. É aqui dentro do Fotofia. Eu subo a minha imagem da palavra com fundo transparente e escolho qualquer textura para colocar como fundo desse meu texto, tá? Isso eu ensino dentro do CSS, tem uma aula exclusiva para isso. Ok? Então, só para tirar essa dúvida, não vou poder explicar aqui porque é exclusiva para alunas e também porque senão demoraria muito o nosso tutorial. Mas para tirar essa dúvida, isso aqui é uma imagem, ó, não é um texto, tá? É uma imagem que eu criei. Então ela tá aqui dentro dos meus uploads, ó. Vou abrir ela aqui, ó. Até foram duas. E aí eu utilizei essa imagem que eu criei usando o Canva e o Fotofia, ok? Então eu vim aqui, coloquei a minha palavra design e aí o resto foi tudo dentro do Canva. Então é melhor do que conteúdo e eu posso te provar. Como eu fiz isso, tá? Primeira coisa, apertei aqui um R para abrir um quadrado e eu vou deixar esse quadrado aqui branco, tá? Então deixei o quadrado branco, deixei ele numa espessura mais ou menos dessa daqui para poder caber a minha frase. E o segredo dele é que eu dei uma entortadinha assim, então você pode deixar no 2, no 1, só pra ficar um pouquinho tombado. Deixa eu dar, ó, vai ter que ser no 2 mesmo. E aí o outro segredo é que eu enviei ele pra trás, então a minha palavra design ficou em cima dele, tá? Vou trazer ele mais aqui pro cantinho pra ficar mais certinho. E aí agora eu abri uma caixa de texto, que é só apertar o T e escrevi: é melhor do que conteúdo. E nesse caso aqui, eu usei a fonte Gilroy, tá? Deixa ele carregar aqui pra gente. Eu usei a Gilroy Light, tá? É uma fonte que você não encontra no Canva. Você tem que importar essa fonte pro site do Canva. Já adianto que só dá pra fazer isso com Canva Pro e tem um conteúdo desse lá no meu perfil ensinando o site onde você acha a fonte e como você faz pra importar ela pro Canva, tá? Então você dá uma olhadinha lá depois. Aí eu também dei uma entortadinha nela pra ela ficar certinha aqui no nosso retângulo, né? E deixei nessa cor aqui, ó, tá? Só que aí eu achei que eu queria dar uma ênfase maior pra palavra conteúdo. Então o que que eu decidi fazer? Deixa eu só dar uma giradinha aqui pra ficar certinha. Eu vim aqui e apaguei a palavra conteúdo e vou escrever ela novamente, só que com uma fonte mais grossa, tá? Então, vou vir aqui e vou escrever conteúdo, só que agora eu vou colocar a Gilroy Extra Bold, tá? Também baixei essa fonte, ela também não tem no Canva. E aí, adiciono aqui, vou ajustar ela no tamanho certinho, e pronto, fiz essa partezinha aqui de baixo. Se você reparar lá no post original, eu coloquei uma sombra embaixo desse retângulo para não parecer que ele ficou solto ali, para não ficar parecendo muito amador. Então, como eu procurei essa sombra? Aqui dentro de elementos do Canva também, eu pesquisei por shadow, tá? Aí vim aqui, quando você vê em elementos, tem algumas que são pro, outras são gratuitas. Eu peguei essa terceira opção. E ela vai ficar bem grandona, ó, se você reparar, mas é só você ir diminuindo. E depois dou um zoom aqui novamente, porque eu vou encaixar ela bem embaixo desse meu retângulo branco, para dar uma sensação de realismo, né? Para ficar mais 3D. Porém, você tem que deixar bem pertinho do retângulo, tá? Ou de onde você for colocar a sombra. E eu gosto de diminuir a transparência para ela não ficar muito forte. E também envio ela para trás. E aí ela dá esse efeito aqui, ó. Dá pra gente aumentar um pouco mais ainda.
dar um zoom sempre pra enxergar melhor. E eu vou ainda diminuir um pouco mais a transparência. E aí ela fica com esse efeito de sombra, ok? E aí, por fim, a terceira frase eu escrevi: e eu posso te provar. Nesse caso aqui, eu só deixei ela no Gilroy Extra Bold, tá? Aumentei aqui pra ficar exatamente do mesmo tamanho das palavras de cima e trouxe ela um pouquinho mais perto. Foi basicamente isso que eu fiz, tá? Se a gente olhar aqui, dá pra ver que foi exatamente assim, ok? Então, essa primeira parte tá quase pronta. A única coisa que eu vou fazer, ó, é que eu percebi que ficou muito escuro. Então, eu vou diminuir, na verdade, um pouco a transparência desse quadradinho aqui do meio, ó. Vou deixar em 12, aqui também vou dar uma diminuída. E aqui também vou dar uma diminuída. Pronto, agora já ficou melhor. E pra finalizar a nossa capa, o que eu fiz foi esse segredinho aqui, né, que eu gosto muito de aplicar, você deve perceber nos meus designs, que é esse caminhozinho pra colocar o arrasta pro lado. Isso é super simples de fazer, tá? Eu só adiciono uma linha, ó, eu apertei o L aqui dentro do meu design, ele abriu uma linha. Tem que sempre diminuir, tá? Tudo que você adiciona num carrossel, ele fica com um tamanho um pouco maior, porque ele segue o tamanho do seu carrossel. Então, ó, sempre cuidado pra linha estar com o grau 0, tá? Pra ela estar retinha. Eu vim aqui, eu diminuí a espessura dessa linha pra 1 e mudei a cor dela pra cor da minha paleta. Aí eu vim aqui, ó, encaixei ela no E, dupliquei essa linha, tá? Aí agora eu vou girar até bater 90 graus. Vou encaixar na outra. E aí eu desci um pouquinho com essa linha aqui, ó. Sempre deixando em 90 graus. E aí agora eu vou duplicar essa ali de cima novamente pra fazer esse caminhozinho com linhas, tá vendo? E aí agora sim eu coloco o arrasta pro lado. A única coisa foi que eu coloquei essa forma. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Eu adicionei essa forma aqui, ó. Deixa eu trazer ela pra minha capa. Isso é uma coisa que acontece, tá? Tudo que você coloca num carrossel, ele vai parar lá no meio do design. É normal. Aí eu fui achatando ela, ó, até ela ficar mais ou menos assim. Deixei aqui. E mudei a cor também, né? Deixei no branco. E aí abri um texto novamente e coloquei: arrasta pro lado. Com a minha fonte também, Gilroy Light, ok? Aí dou uma diminuidinha. Vou dar uma diminuída nesse aqui também. E fica basicamente assim, tá? Se você achar que o branco tá muito forte, você pode aplicar uma transparência. E aí fica aqui, ó, pra ver certinho onde essa linha tá pegando, tá? Você pode deixar ela aqui. E aí foi basicamente isso que eu fiz pra colocar essa gracinha aqui, né, esse charmezinho, ó. Se você olhar, tá exatamente assim. Na verdade, o meu, eu deixei um pouco menor essa linha. Trouxe essa outra pra cá. Ó, sempre dá um zoom pra você conseguir mexer melhor, tá? Então, essa linha aqui eu deixei ela menorzinha, assim. E essa, consequentemente, também vou deixar menor, tá? Às vezes acontece de você não conseguir deixar exatamente no 0 quando ele tá perto de alguma coisa, aí a gente tira, ó. Tira ele dali de onde ele tava e aí aqui a gente põe no 0. Aí depois é só eu arrastar lá novamente. E aí eu deixo aqui, tá? Por aqui bem no centro. Pronto. E aí fica basicamente assim. E aí você pode colocar maior, menor, uma linha mais grossa, mais fina, fica a seu critério. Mas essa foi a criação da capa, tá? Você percebeu como eu coloquei bastante informação? Pode ser que olhando assim você não veja que tem tanta informação, mas você viu quantos elementos, adicionei um retângulo, adicionei esse caminhozinho aqui pra levar pro arrasta pro lado, né? Ao invés de só escrever o arrasta pro lado e deixar ele solto. Então isso faz a diferença quando o seu público está olhando o seu carrossel e olhando o seu design, tá? Os seus possíveis clientes. Então é muito importante que você faça isso. Agora vamos aqui para as duas próximas páginas. O que que eu fiz no fundo? Eu peguei esse elemento aqui, ó, vou vir em recentes. Peguei esse elemento aqui, ó, quem tiver interesse, vou colocar o nome, ó.
3D Abstract Background, tá? Pesquisa aqui por esse nome que você vai achar. Porém, eu não queria esse fundo preto, eu queria um fundo mais claro, já que o meu post era mais claro. O que eu usei? O Dual Tone. Então, vim aqui em editar fotos e vim aqui, ó, arrastei pro lado, minto aqui embaixo, e vim em Dual Tone, tá? Aí você pode escolher qualquer um, e no meu caso, eu deixei a cor de baixo branca e a cor de cima rosa, tá? Ó, deixei mais ou menos assim. Adicionei, né, posicionei ela aqui, eu queria que ela pegasse essas minhas 2 páginas e diminuí a transparência, só para ficar um efeito menos forçado. Pronto, essa foi a capa das minhas 2ª e 3ª página, tá? Aqui, nessas páginas, eu não tive muita coisa trabalhosa de fazer, tá? Eu só adicionei textos mesmo. Então, eu vou só copiar aqui o texto, tá? Vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui. Acho que eu só vou aumentar um pouquinho a transparência, assim. Então, adicionei o meu texto aqui, básico, tá? Todos com a fonte Poppins, ok? Com a Poppins tradicional. No mais, na minha 3ª página, eu peguei novamente esse blur. Não é esse, peguei errado. Peguei esse blur aqui, adicionei no mesmo rosa lá da capa, tá? Muitos posts eu sempre vou recriando e usando os mesmos elementos, ok? Não preciso ficar procurando elementos novos a cada post que eu faço. E aí aqui eu adicionei o elemento do Instagram, o logo do Instagram. Só digitei Instagram aqui no Canva e ele me deu. Peguei esse segundo aqui, ó. Dei uma diminuída nele, coloquei aqui em cima, com ele mais viradinho. E vou duplicar e adicionar aqui embaixo. Mas eu adicionei um efeito também do Canva, que é o desfoque, aquele que a gente adicionou lá no início. Então, com o elemento selecionado, eu vim em editar foto e vim aqui no desfoque e dei uma aumentadinha aqui, ó, para ele ficar mais desfocado. E nesse aqui de cima também, desfoque e dei uma aumentadinha, tá? Esse aqui foram os elementos que eu adicionei nessa página. No mais, adicionei 2 textos que eu já vou copiar aqui, ó, pra gente colar na nossa página. Também com a fonte Poppins, pra quem quiser usar. Essa fonte é do Canva mesmo, tá? E aí, ainda eu adicionei 2 imagens da galeria do meu celular. Então, se eu vier aqui em Uploads, você vai conseguir ver essas imagens, ó. Foi essa imagem aqui. Deixa eu diminuir. E essa imagem aqui. Eu printei essas imagens no meu celular, tá? E subi aqui pro Canva. Mas eu queria que a bordinha delas, né, ficasse redonda. O que eu fiz para isso acontecer? Eu vim aqui em elementos e desci até chegar aqui em molduras, tá? Em molduras eu pesquisei por retângulo. Vim descendo e peguei esse aqui, ó. Rounded, esse nome, tá? Mas é só digitar retângulo em molduras que ele já aparece. E aí eu trouxe a minha imagem aqui pra dentro. Só dei uma diminuída. E no outro eu fiz a mesma coisa, tá? Peguei aqui e trouxe. Agora, ó, você vê que ele deu uma cortadinha na minha imagem. O que você pode fazer? O que eu fiz no caso, né? Depois que eu escolhi esse. Eu voltei aqui, ó, vou apagar, né? Vou apagar o desse também. E aí eu peguei um mais redondinho. Deixa eu ver qual que foi. Eu acho que foi esse aqui, ó. Isso, aí eu peguei esse mais redondinho, tá? Também tava dentro de retângulo, que é esse aqui de baixo, tá? O nome, pra quem quiser, é esse. E aí eu adicionei as minhas 2 imagens aqui, só dei uma diminuidinha no tamanho delas, né? Como eu coloquei uma do lado da outra, essas linhas rosas, ó, elas mostram quando tiver exatamente do mesmo tamanho. Pronto. E pra dar um ar mais de profissional mesmo, eu também adicionei uma sombra embaixo delas. Novamente, é só pesquisar por Shadow e eu usei essa 3ª opção aqui também. Se você não quiser ficar diminuindo toda vez, é só você copiar, talvez poderia copiar desse elemento aqui que eu usei na capa, tá? Mas como eu tô mostrando aqui o passo a passo, vou mostrar exatamente. E aí, novamente, eu venho aqui, dou uma diminuída, encaixo e diminuo um pouco a transparência.
tá? Aí venho aqui, ó, vou duplicar e vou colocar nessa outra também, tá? Então, sempre lembrando de deixar bem pertinho do objeto que você quer pôr a sombra, ok? Depois eu podia selecionar tudo aqui, ó, apertando o Shift e agrupar, fica mais fácil de movimentar. Então, essa foi a criação da terceira página. O que eu trouxe mais diferente aqui realmente foram os quadros, o blur aqui nas pontas e o loginho do Instagram, tá? Agora, o fundo, você tá percebendo que a cada página que passa eu vou trazendo um fundo diferente, né? Eu não gosto de cada página um fundo, mas de 2 em 2, de 3 em 3 eu gosto de trazer para não ficar exatamente igual. O que que eu fiz? Super simples. Apertei o R aqui, ó, para aparecer um quadrado. Só que esse R aqui, eu posicionei ele pegando 2 páginas inteiras e um pouquinho de uma terceira. Enviei ele para trás, ó, para ele ficar atrás do meu loginho do Instagram e atrás dos meus blurs. Só que eu apliquei um gradiente nesse elemento. Como eu fiz isso? Eu vim aqui na cor, ó. Aqui já vai estar até salvo o gradiente. Mas como você faz para aplicar um gradiente? Você pode pintar, ó, o design da cor que você quiser. E aí, quando você vem aqui, ó, nesse maisinho, tem a opção de vir aqui para gradiente. Aí no gradiente, você escolhe a primeira cor, que era aquela que eu já selecionei, e você consegue escolher a segunda, tá? E aí no meu caso, eu coloquei um rosa mais forte. E aqui nessa primeira eu deixei um rosa mais escuro. Pronto. Apliquei esse gradiente aqui. Olha só que efeito bonito que fica. E eu usei um quadrado mesmo, uma forma do Canva, tá? E aí nessas 2 páginas aqui, eu adicionei, ó, esse elemento de fundo, um texto e a minha foto. Vamos fazer isso. Sem segredo nenhum. Apertei aqui o T para abrir uma caixa de texto e digitei um ponto de interrogação. Nesse ponto de interrogação, eu coloquei a letra aqui, ó, essa DM Serif, que é do próprio Canva, e deixei ela na cor branca. Aumentei bastante, ó, para ela pegar a página toda e apliquei uma transparência, tá? Então, trouxe a transparência aqui e também enviei para trás, para ela ficar atrás do meu loginho do Instagram. Depois eu fui e peguei minha foto, tá? Que tá aqui dentro dos uploads, mas para facilitar eu vou pegar ela aqui, ó, vou só copiar. Removi o fundo dela, né? Deixa eu trazer pra cá. Agora eu vou colar aqui, ó. Coloquei essa foto aqui, removi o fundo dela dentro do Canva mesmo. E adicionei um texto que eu só vou copiar também e colar, porque também foi um texto normal. Tudo com a fonte Poppins, tá? E o legal dessa fonte é que em algumas partes você consegue colocar um negrito. Então você consegue destacar palavras que você quer. Então aqui, ó, só de ter colocado esse ponto de interrogação, eu já consegui trazer mais profissionalismo pra minha imagem, tá? Pro meu design. Depois disso, ó, vou pegar só os textos aqui, foram esse primeiro e esse segundo. Vou copiar e vou colar aqui embaixo para mostrar como foi feita a outra parte, tá? Também era uma imagem do meu celular, ó, que eu fiz o upload aqui. E novamente eu coloquei dentro de um quadro porque eu queria que a borda ficasse mais redondinha. Então vim aqui em elementos, em molduras e pesquisei por retângulo. E aí sim, dessa vez eu peguei esse retângulo aqui, ó, que tem as bordinhas arredondadas, mas nem tanto. Aí adicionei, né, a minha imagem aqui dentro, dei uma aumentadinha nela e também coloquei uma sombra, tá? Então vou só copiar a sombra daqui pra ficar mais fácil, ó. Copiar ou dar um Ctrl C aí e colo aqui. E aí eu deixei ela do tamanho, deixa eu dar um zoom pra você enxergar bem. Deixei ela do tamanho do meu elemento. E pra dar um toque mais profissional ainda, eu coloquei esse elemento atrás de mim. Então, eu vim aqui em posição pra trás, pra ele ficar atrás do meu ombro e a sombra a mesma coisa, tá? Foi basicamente isso aqui que eu fiz. Posso até dar uma diminuidinha se ficou grande demais. Sem segredo nenhum. E aqui embaixo, textos normais. Uma com a Gilroy e a outra... as duas com a Gilroy aqui, mas poderia ser a Poppins também, tá? Então, essas 2 páginas super tranquilas de fazer também.
Agora, para essas duas últimas, eu peguei o mesmo fundo desse aqui. Então, é só eu selecionar, copiar. Não preciso pegar essa imagem de novo, passar pelo Dual Tone de novo. E colo ela aqui nessas minhas duas páginas finais, ok? Nessas outras duas páginas, foi super simples também. Só adicionei textos e novamente trabalhei com as molduras. Então, novamente, eu vou copiar os textos aqui, ó. Dessa vez, eu usei a Poppins aqui em cima e a Gilroy aqui embaixo. E adicionei uma foto que também estava no meu rolo da câmera do celular, que é essa aqui, ó. E também adicionei em uma moldura, tá? Então, basicamente, eu usei as mesmas coisas aqui nesse carrossel. Só que dessa vez eu procurei por quadrado, tá? Ao invés de retângulo. E aí eu peguei essa opção aqui, tá? Peguei, trouxe minha imagem aqui pra dentro e dei uma diminuidinha e também apliquei uma sombra, tá? As sombras, elas passam, elas trazem mais realismo para os seus designs, ok? Então, aumentei aqui, diminuí a transparência e enviei para trás só para ela ficar certinho, ó. Vou diminuir um pouquinho mais e vou diminuir a transparência porque essa aqui ficou mais chamativa. Pronto, essa foi a 6ª página do carrossel. Na 7ª, também adicionei só texto, tá? Como eu tava seguindo esse modelo de colocar o retângulo branco, né? Que na verdade eram prints do meu Instagram. Como eu tava seguindo essa lógica, eu decidi adicionar aqui um retângulo também, tá? Com os cantos arredondados. Ele vai virar um retângulo, né? Por enquanto tá um quadrado. Mas eu trouxe ele mais ou menos até aqui. Deixei ele na cor branca. E também adicionei a nossa sombrinha, tá? Opa! Também adicionei a nossa sombrinha, ó. Aumentei, né? Porque esse elemento é maior. E enviei ele pra trás pra não ficar tão chamativo. E coloquei um texto dentro dele. Que eu também só vou dar um Ctrl C. Opa! E um Ctrl V aqui, foi basicamente isso que eu fiz, tá? Na verdade, foi isso que eu fiz. Vou só selecionar tudo aqui, ó, sempre com Shift apertado. Deixa eu só tirar que a sombra aqui tá pra trás. Vou deixar tudo aqui selecionado, ó. E a sombra, pra eu levar ele um pouquinho mais pra baixo pra ficar mais centralizado, tá? Então, as primeiras 7 páginas do nosso carrossel foram feitas assim. Capa, ó. Já foram 7 páginas e assim, o que eu mais levei tempo mesmo pra fazer foi a capa. O restante você tá podendo acompanhar, que assim, é criatividade que vai fluindo, que vai acontecendo aos poucos, né? Normal que nem sempre a gente consiga fazer tudo de cara, mas não tem nada de muito trabalhoso, né? Até porque repetindo o que eu falei no início, o que eu mais gosto é de dar bastante ênfase pra capa, trazer o profissionalismo todo ali na capa, tá? Que é o que precisa fazer pra chamar a atenção de outras pessoas. Como eu falei no início da aula, o Canva suporta a dimensão de até 7 páginas de um carrossel, tá? Novamente, falando sobre tamanhos, dimensões e medições das páginas, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube onde eu falo tudo isso certinho, ok? E aí, o que eu faço se eu queria que fosse uma página, na verdade, um carrossel de 8 páginas? Eu venho aqui em adicionar página e crio aqui embaixo o restante, tá? Lembrando que o Instagram permite até 10 páginas um carrossel. Então, também não adianta eu fazer aqui 7 aqui, fazer 14 páginas, porque não vai caber lá. Tá bom? Então, no máximo 10 páginas, que seria aqui, ó, 8, 9, 10. Acabaria nessa daqui, ok? E aí, pra fazer a última página, lembrando que como essa aqui precisa ter continuidade com essa, o ideal é isso, o que eu fiz pra ficar fácil? Eu peguei esse elemento rosa aqui, dupliquei ele e adicionei ele só na pontinha dessa minha última página. E aí, aqui embaixo, eu adicionei ele novamente. Opa, deixa eu copiar ele aqui. Vou vir aqui, dar um Ctrl C e vou colar ele aqui embaixo pra fingir que tá tendo uma continuidade, entendeu? E aí, só adicionei, ó, 2 frases. Vou mostrar as fontes aqui pra caso vocês queiram
se inspirar. A primeira é a DM Serif Display no itálico e a segunda é a Poppins. Ambas tem dentro do Canva, tá? Não sei se a Poppins... Deixa eu ver aqui. Se a Poppins é gratuita, eu sei que a DM é. A Poppins é também, então você consegue usar exatamente isso. E pra finalizar assim, eu usei uma lâmpada, tá? Que é essa aqui, vou até mostrar o nome, ó. Light Bulb with Yellow Light. Tudo em inglês, né? Mas é só você pesquisar por isso ou pesquisar por lâmpada mesmo no Canva. Ela é um elemento Pro, tá? Já sem fundo. E aí eu adicionei ela aqui, né? Porque como eu tava trazendo uma citação, que era uma coisa importante, né? Eu coloquei ela, tá vendo, ó? Eu vou procurando várias, tá? Não pego só uma, não. Vou pesquisando várias lâmpadas e elementos pra ver qual funciona melhor. Não é automaticamente que eu escolho e tudo fica bom, tudo se junta. Então, esse foi o carrossel, ó. Posso até voltar essa página aqui, esse elemento. E aí o meu carrossel ficou exatamente assim, tá? E agora, só pra gente finalizar esse vídeo, como que eu faço pra baixar e recortar esse carrossel? Eu vou baixar as duas páginas, então, ó, a 59 e a 60. Venho aqui, PNG, vou baixar a página 59, 60. Vou vir aqui em baixar. Ele vai carregar, vai abrir dentro do meu computador. E para recortar, eu uso um site que chama Pine Tools, tá? Que é esse aqui. Aí eu venho em Images, aqui na esquerda. Desço até chegar em Split Image. Venho aqui em escolher arquivo e vou escolher aquelas fotos, tá? Aqueles designs. Vamos ver se já baixou, ó. Baixou agora o meu arquivo. Então, aqui dentro eu vou vir em escolher arquivo. Essa pastinha aqui, ele abriu em uma pasta porque eu baixei 2 designs de uma vez. Vou pegar primeiro o de 7. E aí, o que que eu faço, ó? Venho aqui, sempre seleciona horizontal. Aqui na quantidade de blocos, você vai colocar a quantidade de páginas, no meu caso foram 7. E sempre muda para PNG e venho em Split Image, tá? E aí você pode baixar, clicar nesse botão para baixar todas de uma vez em uma pasta, ou você vai clicando aqui para baixar elas individualmente. Então, ó, se eu clicar aqui em Download nessa primeira opção, ele vai baixar tudo em uma pastinha, ó. E aí todas as minhas imagens vão estar aqui, ó. Acho que eu não consigo ir passando, vou abrindo elas aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ele já recortou tudinho no formato correto, todas as minhas imagens. E aí, depois, né, como a gente fez um carrossel de 8 páginas, eu venho aqui em escolher arquivo, seleciono a outra que eu fiz uma página só, mas não é porque só tem uma página que aqui na quantidade de blocos eu vou pôr uma, tá? Você sempre vai pôr a quantidade de páginas que tem o tamanho do seu design. Esse design aqui é um design de 7 páginas, mesmo que eu vá baixar só a primeira, eu tenho que deixar 7 aqui, tá? E é a mesma coisa, horizontal, quantidade 7, PNG, e aí eu venho aqui em Split. Aí, nesse caso, compensa eu apertar aqui, ó, pra baixar só a primeira página, já que eu não quero todas. Aí eu venho aqui só em baixar a primeira e ele vai aparecer aqui pra mim. E aí depois você consegue postar normalmente lá pelo seu Instagram, né? Vai selecionando todas as páginas ou programar através do seu Facebook e tá pronto o seu carrossel.